o mundo. Vamos fazer um debate importante hoje sobre guerra híbrida. É um conceito novíssimo, importantíssimo, que tem sido negligenciado por boa parte dos nossos agrupamentos de esquerda. É uma dificuldade em compreender esse conceito no âmbito da história militar. Não há as práticas que compõem. Deixa eu melhorar isso aqui. Agora está melhor. As práticas que compõem a guerra híbrida não são práticas novas, elas são coisas que já são feitas há muito tempo, claro que com o advento das redes sociais, isso aí se ampliou, né? Rede social, smartphone e internet de banda larga, obviamente, todos esses avanços tecnológicos foram capturados pela indústria militar. E essas ferramentas passaram a fazer parte de todo um complexo político, militar, de cunho ideológico. Não podia ser de forma diferente, né? Não tem neutralidade, mas essas ferramentas elas passaram a fazer parte desse pool de armas que sempre foram usadas pelo imperialismo para dominação. Então, o uso do jornalismo, o uso da imprensa, psicologia de massa, comportamento de grupo, isso aí é uma coisa nova? Não. Isso já é usado desde a década de 30, 40, com a sociedade de massas e com a cultura de massas, isso aí já estava em pleno pano. Só que o novo disso aí, é isso que eu quero chamar a atenção aqui hoje, para a gente poder entender essa história, né? Eu venho estudando essa questão da guerra híbrida já há algum tempo, desde 2013, e o meu ponto de partida são as manifestações de 2013, são as jornadas de junho, que eu participei, eu vi aquilo ali, eu fui praticamente todas as grandes manifestações que nós tivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro, e aquilo ali foi uma grande escola para a gente entender como é que aquilo ali foi evoluindo no que confluiu, né? Eu acho que o ápice daquilo ali, né, foram as manifestações que não tinham pauta definida nem alvo definido. E o declínio daquelas manifestações foi aqui no Rio, né, o caso da morte trágica do cinegrafista da Rede Bandeirantes, acertado por um rojão na cabeça, né, que acabou matando ele aqui próximo, se eu não me engano, da Central do Brasil, no qual a pessoa que soltou o rojão não tinha a menor intenção em acertar o cinegrafista. Mas morreu quem menos tinha a ver com tudo aquilo, que era um profissional que estava cobrindo aquilo ali, trabalhando e nem percebeu de onde veio aquele né? Quando eu era criança, chamava aquilo de busca-pé, né? Um rojão, e pegou na cabeça, aquilo foi fatal. Então, ali aquilo, todas aquelas manifestações entram no processo de diluição, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e óbvio que isso tem uma ressonância a nível Brasil. Então, desde lá eu venho observando essa questão da guerra híbrida, e óbvio, logo depois você tem a reeleição da Dilma, mesmo com todo aquele bombardeio midiático, você tem o caso da espionagem do celular da própria Dilma, né, que a Dilma fica brava com o Obama e não vai ao encontro do Obama por conta da espionagem. Você tem toda aquela ação coordenada interna e externamente para boicotar o governo Dilma. A bem da verdade, tinha momentos que a própria Dilma se auto-boicotava, né? E que confluiu no impeachment, que é um golpe, não tem a menor dúvida disso. Menor receio de dizer que o impeachment da presidenta Dilma um golpe, sem vergonha, mequetrefe, pilantra, que não tem o menor respaldo jurídico, mas teve o respaldo político da reação dos reacionários.
Nós temos o advento da Lava Jato, né? Que, se não me engano, começa em 2014. Todo aquele circo midiático. E a gente não pode esquecer que a Lava Jato usava a imprensa e as redes sociais com muita força, muita força. Isso é para se chamar a atenção. A subida ao poder do Michel Temer, que é um crápula, um reacionário, corrupto, até a medula, um homem medonho, bandido, ladrão de outrora, e que vai promover um ataque seríssimo com a reforma trabalhista e vai deixar tudo pronto para que o seu sucessor, Bolsonaro, fizesse a reforma da Previdência, um golpe duríssimo no povo brasileiro, isso precisa ser revertido. E a confluência disso é a reforma do ensino médio, que é outra coisa terrível para a educação no Brasil, principalmente para a juventude, para o mais pobre, para a população mais pobre, para os jovens mais pobres. E aí você tem aquela série de privatizações que o Temer vai encaminhar, terceirizações a rodo, a lei da terceirização vai ser permitida para atividade fim, ou seja, um desmonte total do mundo do trabalho no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso tinha dito que ele ia terminar com a Era Vargas, mas ele não conseguiu. Quem eu acho que dá o tiro de morte nas conquistas do mundo do trabalho da Era Vargas é, sem dúvida, o golpe contra Dilma e essa dupla, Temer e Bolsonaro. Bom, qual é o meu chamado aqui? Qual é o meu debate? Não adianta a gente vir aqui explicar a dinâmica da guerra híbrida. A dinâmica da guerra híbrida ela se deu aqui no Brasil em forma de guerra assimétrica. Quem promove essa guerra? O imperialismo. Porque quem detém a ferramenta da guerra híbrida são as redes sociais. E aí eu peço a vocês, quem puder, né, que assistam aquele documentário, o Dilema das Redes, né? No finalzinho, eles falam um pouquinho da eleição do Bolsonaro, mas eles não aprofundam. Então, é importante que a gente entenda o papel da rede social no Brasil, do jornalismo. Tem um conceito para esse tipo de jornalismo, que chama-se jornalismo de guerra. Não é um jornalismo da guerra, não tem nada a ver com aquele cara que está lá no fronte de batalha tirando foto, cobrindo. É um jornalismo de guerra. Onde é que esse conceito surge? Surge nas redações de jornais e de TV, e, obviamente, nós temos redações de jornais que hoje operam somente no mundo virtual, que elas têm um objetivo estritamente político, de combate a um governo ou a um setor da sociedade, majoritariamente reacionários, e que são operadores do imperialismo. Um exemplo, vamos chegar na Globo News, na Band News, Record News, na época da Lava Jato. Todos eles davam a mesma pauta. Tu não precisava trocar de canal. Era o mesmo texto. Era a mesma ênfase. Ou seja, aquilo ali era construído em algum lugar. E aquilo ali era entregue para o jornalista. O jornalista, ele não vai ter autonomia para redigir nada. Ele só vai fazer uma cópia. Ele vai fazer um copião e vai mandar aquilo ali ou para a rádio, ou para a TV, ou para a internet, ou para o jornal, ou para a revista. Ele não vai produzir, ele não tem autonomia. Por quê? Porque a redação do jornal se tornou um fronte de batalha. Ela está hierarquizada e ela tem o objetivo de destruir alguém. Ou ela vai destruir uma reputação, ou ela vai destruir um governo, ou ela vai destruir um parlamentar, ou ela vai destruir um órgão do governo, ou ela vai destruir um movimento social, ou ela vai destruir um partido. Mas, para isso, ela precisa massificar a informação e pasteurizar essa informação. Essa informação ela tem que ser rápida, direta, e ela não pode permitir que você pense. Ela tem que ser algo que você consuma, que nem fast food.
Tu vai lá no McDonald's, no Bob, no Burger King, o cheiro é maravilhoso. Tu come aquela merda, aquilo tem o mesmo sabor. Daqui a pouco aquilo sai de tudo, tu tá com fome de novo. Aquilo não tem nenhum lastro nutritivo. Aquilo só tem ruim. Mas aquilo te dá uma satisfação muito grande no momento que você está comendo. No aspecto visual, paladar, olfato, tu olha aquilo tudo, batata frita, copo grande de Coca-Cola, aquilo é um grande banquete no início. No final, tu viu a merda que tu fez, gastou uma fortuna de dinheiro e não se alimentou. É o mesmo tipo dessa informação, né? Fast news, a gente costuma falar isso. É uma informação rápida, ou trash news, que é uma informação que não vale de porcaria nenhuma. Então, isso foi sincronizado. Pela primeira vez na história do Brasil, isso foi sincronizado. As grandes corporações de mídia e o aparato de rede social. Eles tinham o mesmo objetivo. O objetivo era atacar os movimentos de esquerda, combater e impedir que a Dilma ganhasse o seu segundo mandato, ou seja, fosse vitoriosa na reeleição. Por quê? Porque o Brasil, inserido na ordem mundial, com destaque, os dois governos Lula posicionaram o Brasil, chegou a ser sexta economia do mundo, toda aquela pujança que o Brasil teoricamente mostrou para o mundo, e que obviamente era um gigante de pés de barro, mas toda aquela pujança que se mostrou para o mundo, aquilo ali precisava ser sequestrado, aquilo ali precisava ser capturado. Porque mesmo nos marcos do capital, o Brasil estava despontando. Dentro do capitalismo, o Brasil estava despontando. Apesar de ter o Partido dos Trabalhadores à frente do governo e ter o Lula, o Brasil é um país capitalista. E pior, um país capitalista dependente. Ou seja, na organização do trabalho, na DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, a gente se submete a todos os ditames do capital a nível de prostituição do povo brasileiro e de drenagem dos nossos recursos. Ou seja, toda essa dependência que a gente tem, salve Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambina, André Gunter Frank, toda essa dependência que nós temos, ela, por algum momento, ela pensou em ser revisada. Por quê? Porque o Brasil estava crescendo e, obviamente, esse crescimento, esse excedente de capital, ele poderia forjar um projeto de desenvolvimento nacional. Nós temos dinheiro sobrando aqui, a gente não precisa pedir dinheiro aos gringos. Vamos parar de comprar dos gringos, vamos fazer a gente aqui mesmo. Esse pensamento, mesmo na ótica do capital, ele só surge quando tu tem dinheiro sobrando. Se tu não tem dinheiro sobrando, tu não tem como inventar essa história de se desenvolver. Tu continua dependente. Então, o imperialismo percebeu, falou, temos que dar uma banda no Brasil, cara. Para o bem e para o mal, mesmo nos marcos do capital, o Brasil pode criar uma frente de desenvolvimento interna que vai prejudicar os negócios do imperialismo no Brasil. Nós temos que perceber que o Brasil é a joia da